Boa noite, meus queridos, sejam bem-vindos à nossa live semanal Mesa no Deserto. Louvado seja Deus, vamos entrando, amados, queridos irmãos, queridos amigos, estamos começando mais uma live nessa noite, nessa quarta-feira, 4 de dezembro de 2024. O ano está acabando, o ano está chegando ao fim e nós estamos aqui envolvidos com a palavra de Deus. Que maravilha! Vão entrando nossos queridos Mardônio Silva, Fabiano Vitor, seja bem-vindo, meu irmão. Silvana Mendes, muito bem. Jussara Mendes, minha querida, sejam bem-vindos. Essa é a sua live que está começando agora, a Mesa no Deserto. O versículo chave, da nossa live é: por acaso pode Deus nos preparar uma mesa no deserto? Mas é claro que Deus vai nos preparar nessa noite uma mesa no deserto. Estamos nessa vida, nesse mundo, estamos aqui envolvidos com toda essa situação mundana dos dias atuais. Esse é um verdadeiro deserto nas nossas vidas, mas aqui estamos nós, porque Deus prometeu para nós uma mesa no deserto. Sejam muito bem-vindos, nosso irmão César Ribeiro, Chico Matos, Naísa, aleluia, boa noite, queridos irmãos, Mardone e Natália, muito bem, vamos entrando, estamos começando a nossa live, vamos dar um tempinho, enquanto os irmãos vão chegando, e a gente possa, de fato, começar a compartilhar a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos muito gratos ao Senhor por essa grande oportunidade que Ele nos dá através da tecnologia, nos tempos atuais, a gente numa quarta-feira à noite, nós podemos nos comunicar com tantos irmãos, com tantas pessoas, em todos os lugares, Há irmãos na África que estão nos acompanhando, irmãos na Europa, apesar do horário. Louvado seja o Senhor. O meu irmão Sérgio Leite, lá de São Benedito do Sul, está entrando, louvado seja Deus. Silvia Devânia, Daimler Macedo, amém. Não sei quem, Nunes, está entrando aí, amém. Genésia. Vamos entrando, meus queridos irmãos, e aproveitando para mandar o aviãozinho. Convide então seus amigos, seus parentes, seus vizinhos. Se você mora num condomínio, manda aí no grupo do condomínio. As pessoas conversam tanta baboseira, nesses grupos de condomínio. Manda lá o seu aviãozinho, convide todo mundo para assistir essa live. Hoje Deus tem palavra para cada um de nós, para suprir a cada um de nós. Também não esqueça de colocar os seus comentários, interagir conosco. Nós damos valor e agradecemos bastante a sua contribuição, a sua participação, a sua interação na nossa live. Então sejam muito bem-vindos, estamos já com um bom número de irmãos, vamos dar só mais um tempinho, aproveitando para revisar com vocês qual é o objetivo da nossa live. Deus tem colocado no meu coração aqui 3 versículos básicos, basicamente, Mateus 28, o Senhor falou para a gente ir por todo mundo e pregar o Evangelho, a toda criatura, batizar as pessoas e ensinar a guardar todas as coisas que o Senhor deixou na sua palavra, que hoje é a nossa Bíblia, a nossa palavra escrita. Louvado seja Deus. Naquela época era transmitida oralmente, mas nós tivemos o privilégio, a bênção dessa palavra escrita chegar até nós nesses dias. 2000 anos se passaram e nós temos a nossa Bíblia em nossas mãos, e aqui está a palavra de Deus, e um dos objetivos dessa live é exatamente compartilhar com os irmãos, ensinando, vamos dizer assim, não somos esses mestres todos, mas nós estamos aqui juntos para o pouco que o Senhor nos ensinou, nós queremos compartilhar com vocês. Também outro versículo que me chama a atenção é Mateus 24, 45, que
o Senhor falou que nos entregou conservos para dar comida no seu devido tempo. Então, há irmãos que são conservos nossos, que estão debaixo da nossa responsabilidade. Então, esse é um dos motivos também da nossa live, alimentar os nossos conservos, esperando a volta do Senhor, porque esse é um servo fiel e prudente, aquele que alimenta os conservos no seu devido tempo, e bem-aventurado é aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Amém? Minha irmã Eliane Chaves Moreira, boa noite. Boa noite, irmão Joaquim, sim. Boa noite a todos. Louvado seja o Senhor. Jennifer Rodrigues, vamos entrando. Gorete Almeida, lá de Quixadá. Os irmãos aqui do Ceará, irmãos de fora. Clemente Castro. Oh, Senhor Jesus, muito bom ver os irmãos estarem aqui conosco. Lembrando aos daqui do Ceará, né, estamos gastando um tempinho aqui enquanto outras pessoas entram, lembrando que no final de semana nós vamos ter uma comunhão de líderes lá em Quixadá, durante todo o sábado, também uma comunhão de irmãs, tá? Então aqui os do Ceará fiquem bem apercebidos para essa agenda. É importante você participar. Na parte da manhã nós teremos comunhão com irmãos e irmãs, e na parte da tarde teremos comunhões em separado, irmãos e irmãs. Amém? Então, e no sábado à noite, domingo de manhã, teremos duas mensagens para as igrejas ali do Sertão Central. Louvado seja o Senhor. Então essa é a nossa agenda aqui no Ceará nesse final de semana. Não perca essa oportunidade de estar conosco. Mais uma vez, boa noite, os que entraram já depois, sejam muito bem-vindos à nossa live Mesa no Deserto. Deus tem preparado para nós hoje à noite uma mesa daquelas, irmãos, uma mesa abastada, uma mesa, né, cheia de comida, cheia de desfrute, para saciar a nossa fome. Louvado seja o Senhor. Terminando ainda a questão do encargo da minha live, né, outro versículo, Colossenses, capítulo 1, acho que lá pelo 28, por ali, acho que alguma coisa assim, que fala que Paulo tinha uma preocupação, apresentar todo homem maduro em Cristo. Então, cada um de nós que somos servos de Deus, todos nós somos sacerdotes, nós devemos assumir a responsabilidade. O meu irmão que está do meu lado deve ser cuidado por mim. Então esse também é o meu encargo nessa live, né, a cada quarta-feira. Começamos semana passada, estamos praticamente estreando, né, segunda live número 2, e nessa noite nós vamos falar sobre os 4 Édens falsos, 4 Édens fakes. Nós estamos falando bastante sobre idolatria nesses dias. Nossa primeira live foi que a idolatria é a raiz de todos os problemas. Nós também falamos uma palavra na igreja em Fortaleza, aqui, domingo passado, mostrando também, né, a importância de nós permanecermos no Éden verdadeiro, no Éden vivo, no Éden original, porque o homem, quando caiu na sua queda, ele virou uma fábrica de ídolos e um fabricante de Édens. Então, cada um foi para o seu lado inventar o seu lugarzinho de adoração particular. E é sobre esses 4 Édens que estão ali no início do livro de Gênesis que nós queremos falar. Édens falsos. Por isso que a nossa live tem como tema 4 Édens fakes. Eu estou chamando de fakes nessa quarta-feira. Na verdade, é o Éden paralelo, né? Nós também citamos essa expressão, são Édens paralelos, porque Éden mesmo só existe um, só existe o Éden de Deus, o jardim que Deus edificou para todos nós, preparou para nós, e através de Cristo, apesar da queda, apesar de todo o problema que houve, já dentro daquele jardim, antes de expulsar o homem, Deus já indicava uma salvação, Deus já indicava Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, como a nossa escapatória, como a nossa salvação,
como aquele que iria destruir a serpente, que iria esmagar a cabeça da serpente. Aleluia, louvado seja o Senhor. Nossa irmã Eliane Chaves Moreira está dizendo: Deus tem preparado para mim uma mesa no deserto. É isso aí, meu irmão. Vamos tocar para frente, são 8 horas e 10 minutos aqui no Brasil. E nós estamos começando a nossa live 4 Édens fakes, ou fake, ficou aí no singular aí que nós colocamos, você interpreta do jeito que você quiser. O cliente é quem manda por aqui, amém? Nós queríamos fazer então uma breve introdução, lembrando, né, essas mensagens sobre idolatria são muito, tem sido de muita ajuda para nós, porque a gente tem um conceito de que idolatria é uma questão de adorar ídolos externos, ídolos físicos, né, imagens de escultura e tudo mais, mas na verdade nós estamos todo dia envolvidos com algum tipo de idolatria. E esse negócio é sério, porque Deus, o Senhor, fala em Jeremias 2,13, que isso é um mal, né? Ele fala assim: 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas ou cisternas rachadas, que não retêm as águas. Então aquele paraíso original, aquele Éden original, é exatamente Deus como a nossa fonte viva. E os homens deixaram Deus através de Adão. Adão é o nosso representante, simplesmente ele fez o que todos nós depois estamos fazendo, que é muitas vezes abandonar a fonte de água viva. Isso para Deus é um grande mal, não é? Romanos 1,25 fala que eles trocaram a verdade de Deus pela mentira. Então, nós temos falado que ali no Éden foi uma luta da verdade contra a mentira. A palavra de Deus era a verdade. A palavra de Deus estava ali para suprir o homem, e Deus falou a verdade para o homem, mas Satanás chegou como o pai da mentira e inventou uma conversa lá para a Eva inventou para o Adão, e todos nós caímos em pecado, nós desobedecemos a Deus. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo mais a criatura, ou em lugar, né, servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para todo sempre. Isso está em Romanos, capítulo 1, versículo 25. E repetindo aqui o que Agostinho de Hipona falou, que os humanos, em busca da felicidade, eles frequentemente adoram coisas criadas em vez do Criador. Então isso é uma advertência para nós. Por que uma advertência? 1 de João 5,21, confira aí na sua Bíblia. Filhinhos, cuidado com os ídolos. Olha só, a última frase da primeira epístola de João, uma epístola tão preciosa, que mostra a comunhão nossa com o Pai, a comunhão com o Filho, né? Mostra que Deus é amor, mostra a questão da unção se movendo em nosso interior, mostra a questão dos testemunhos que há na terra e o testemunho que há no céu. Realmente os escritos de João são elevadíssimos, e esse 1 de João nem se fala, é elevado demais. E nós sabemos que a última frase, o último capítulo, o último pensamento de um livro resume, né, aquilo que o escritor queria deixar para nós. E por estranho que pareça, esse livro termina assim: filhinhos, cuidado com os ídolos. Então, meus amados irmãos, eu estava pensando esses dias, será que isso foi colocado assim, aqui só como uma cerejinha aqui no bolo, para ficar mais bonitinho o final desse livro? Com certeza não, tá certo? A grande verdade é que todos os filhos de Deus ainda estão, de uma certa forma, envolvidos com idolatria. Segundo Calvino, o coração do homem é uma fábrica de ídolos, não é? E a gente adora o que aparecer pela frente. Se você perde a presença de Deus, você vai adorar qualquer coisa que aparecer na sua frente, né?
Então esse é um versículo de advertência. Isso é uma palavra-chave para nós nessa noite. Advertência. Filhinhos, cuidado! Cuidado com os ídolos. Por que nós devemos ter cuidado com os ídolos? Porque isso está no DNA, irmão, das nossas células. Vocês sabem que as nossas células, elas trazem informações dos nossos antepassados, os mais próximos, etc, etc. Mas, inclusive, uma informação que veio lá de Adão, que está no nosso DNA, é que nós fomos feitos para adorar. E essa é uma das questões. Nós fomos feitos para adorar. Mas para adorar a Deus, adorar o Criador, não adorar criaturas. O ser humano foi criado para adorar. Você por acaso já viu, você cria gato, cachorro, lebre, você já viu algum desses animais colocando as patinhas para cima, orando, rezando, fazendo qualquer coisa? Você já viu um macaco de joelhos orando? Você já viu um macaco acendendo vela? Ninguém nunca viu, irmão. Sabe por quê? Porque no DNA deles não tem isso aí. É diferente de nós. No nosso DNA tem uma informação, tem um registro muito importante. Fomos feitos para adorar. Então, quando nós perdemos aquele contato inicial ali no Jardim do Éden, quando perdemos o objeto central da nossa adoração, inicialmente ali no Éden, e na nossa experiência, no nosso dia a dia, quando deixamos de orar, quando deixamos de ler a Bíblia, quando deixamos de ter comunhão com os irmãos, enfim, quando abandonamos essa esfera de paraíso, essa esfera de Éden original, que é caracterizado pela presença de Deus, não tem o que fazer, irmão. Nós vamos adorar qualquer coisa que aparecer pela frente. Então, assim, por causa disso, hoje nós temos os ídolos modernos. Então, que ídolos modernos nós temos hoje? Os homens são os mesmos, são quase 6.000 anos de história no nosso DNA, e nesses 6.000 anos de história, a cultura mudou, os costumes mudaram, as ideologias mudaram, os homens mudaram, a história se desenvolveu, mas o homem continua o mesmo. O homem continua um adorador. E aí, chegando nesse século, irmão, nós temos, uma variedade enorme de ídolos. E eu queria até listar para você aqui, né, de repente você pode estar envolvido com um desses aqui e não sabia, e não prestou atenção, e não foi alertado. Mas lembre-se que o nosso querido João nos advertiu nessa noite. Cuidado com os ídolos. Que tipo de ídolos? Bom, na nossa cabeça, a primeira coisa que vem são as celebridades, os artistas, né? Hollywood é uma fábrica de ídolos, né? Quem não sabe disso? Uma fábrica de ídolos. Hollywood inventou coisas espantosas, e desde a década de... o século XX ali, da década de 50, 60 para cá, se desenvolveu bastante, gerando e fabricando ídolos, celebridades, para que os homens pudessem se distrair da verdadeira adoração a Deus. Não estou condenando, não estou dizendo que você não deve assistir um filme ou outro, não estou falando disso. Mas olhe que, no geral, tá, essa Hollywood é simplesmente uma fábrica de ídolos, não é? E aqui no nosso país também temos muitas fábricas de ídolos. Eu não vou citar o nome por uma questão de ética, mas você sabe do que eu estou falando. Então, celebridades, inclusive celebridades que não tem nada na cabeça, não é verdade? Celebridades que não tem um neurônio na cabeça, estão aí sendo seguidos, adorados, idolatrados por milhões e milhões e milhões. Não é uma coisa estranha isso, não é verdade? É estranho demais. Nós temos também a questão dos esportistas. Tivemos o nosso Pelé, de saudosa memória. Temos hoje, né, os nossos Neymar da vida. Tudo bem. Eu gosto de futebol também. Eu dou minha torcidazinha aí. Não vou dizer o time não, para não gerar problema com vocês.
Mas, irmãos, essas coisas, essas pessoas não podem ocupar a prioridade na nossa vida, não podem ser objeto da nossa adoração. Temos empresários famosos, né, os simpáticos a Elon Musk, Steve Jobs, o Bill Gates, e por aí vai. São empresários famosos. Muita gente segue essas pessoas, idolatra essas pessoas. É uma variedade incrível, irmão, de ídolos desse século. E os super-heróis, o Homem-Aranha. Quem nunca idolatrou o Homem-Aranha, a Mulher Maravilha, o Harry Potter? Você já pensou? E tem umas coisas mais sutis, tipo assim, os chamados ativistas, tá? Então tem uns ativistas ambientais. Então muita gente segue os ativistas ambientais. Nós temos as ativistas dos direitos das mulheres. Então virou uma idolatria seguir fulana, cicrana, beltrana, aquela que está na frente ali defendendo o direito das mulheres, o direito das minorias e assim por diante. Sem falar na questão de produtos e estilos de vida. Quem não gosta, né, de ter um iPhone? Eu gosto demais de ter um iPhone. Eu ganhei um iPad essa semana dos meus filhos, louvado seja Deus, quero agradecer a eles por isso. A Nike, o meu tênis, Starbucks, tomar um cafezinho ali no Starbucks no final da tarde, isso é status. Mas, meus queridos, essas marcas não podem tomar o lugar de Deus na nossa vida. E as ideias? A ideia fitness, corpo malhado, estética, alimentação. Claro que a alimentação tem que ser cuidada, mas vocês já notaram que tem as celebridades, os nossos ídolos que estão guiando-nos na questão da alimentação, muito exagerados e assim por diante. Vocês estão entendendo como nós estamos envolvidos, enrolados por todos os lados, com todo tipo de ídolos modernos. É por isso que o nosso querido João falou para nós: cuidado com os ídolos. Se você se identificou em alguma coisa dessas aí que eu falei hoje à noite, é uma oportunidade que Deus está dando para você, tá? Cuidado com a idolatria. O primeiro mandamento foi muito claro: não terás outros deuses diante de mim. Depois ele explica lá esculturas, imagens e assim por diante, um monte de coisa, tá? E que você pode trocar por Deus, trocar, né, pela verdadeira e genuína adoração. Muito bem, mas o tema da nossa, isso foi até, eu falei a título de introdução, o tema da nossa live hoje são 4 Édens feios. Eu falei na mensagem de domingo, eu chamei de o Éden paralelo. O que é o Éden paralelo? Já falamos bastante. Tudo aquilo que tenta substituir o Éden original de Deus. Isso está na Bíblia? Bom, estava estudando esses dias sobre esse assunto. No passado nós fomos ensinados e aplicados, né, nessa palavra de Gênesis, do capítulo 1, basicamente até o capítulo 11, que havia 4 quedas do homem. O homem caiu em 4 quedas, e cada queda ele foi se arrebentando mais e mais. Eu não estou aqui para desmerecer essa linha de pensamento, eu só estou apenas querendo aplicar a questão da linha da idolatria nesses 4 estágios da experiência humana. Qual foi o primeiro problema do homem? A religião de Caim. Ou seja, o primeiro Éden que o homem criou para si, para substituir o Éden original, foi uma coisa chamada religião. Esse foi o primeiro problema. Então nós temos ali Abel, Caim. Abel era pastor, o Caim era um agricultor, né? E ambos trouxeram, isso está em Gênesis capítulo 4, versículos 3 e 4, ambos trouxeram oferta ao Senhor.
Você está ligado nisso aí? Ambos trouxeram oferta ao Senhor. E que oferta? Abel trouxe do seu rebanho ofertas ao Senhor, e o Caim, que trabalhava no campo, trouxe a sua oferta. Mas a Bíblia diz claramente que Deus não aceitou a oferta de Caim. É isso que nós chamamos, irmãos, da religião, o mundo da religião. O que é o mundo da religião? É você fazer alguma coisa parecida com as coisas de Deus, geralmente voltadas para uma divindade, para uma coisa ligada, né, aos céus, para uma coisa ligada a Deus ou a qualquer divindade, porque o homem tem dentro de si, como eu falei, um DNA que adora, e aí você cria para você uma maneira de adorar a Deus. Foi assim que Caim procedeu. Ele, por causa disso, Deus não aceitou, ele ficou chateado, fechou a cara e na primeira oportunidade matou seu irmão Abel. E por ele matar o seu irmão Abel, ele simplesmente tornou-se um errante e um fugitivo pela terra. Todos aqueles que procuram o Éden falso da religião se tornam fugitivos do lugar de adoração a Deus, que é o Éden original. Qual é a sua situação hoje? Veja bem, se você é uma pessoa que está bonitinho na igreja, cantando ou tocando na bandinha, você gosta de música e você está lá, e você não está fazendo isso no Espírito, e você não está fazendo isso com consagração, você não está fazendo isso com dedicação, você não está fazendo isso para Deus, mas para você, isso simplesmente é um serviço religioso. Você está simplesmente no Éden fake número 1, tá? Então tem uma numeração aqui, esse é o Éden fake número 1. Fazer coisas religiosas para Deus, tentando agradar a Deus. Mas o Senhor não se agradou de Caim. Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Então, o que é uma religião? Definindo o que é uma religião, é um sistema de crenças, de práticas, de valores, que conecta os seres humanos ao sagrado, seja lá o que for. O índio adorava o sol, a lua, as estrelas, tá? Ao divino, ao transcendente, não necessariamente ao verdadeiro Deus Criador. Então isso é uma falsificação da verdadeira adoração a Deus. Isso é o que se chama religião. Você quer um exemplo de uma pessoa que viveu a vida dentro de uma religião e no final das coisas ele estava destruindo a igreja de Deus? Esse cara era Paulo. E eu queria ler para você, então, alguns versículos aqui em Gálatas, primeiramente, Gálatas capítulo 4, se eu não me engano, não, Gálatas 1, desculpa, versículos 13 a 15, Gálatas 1, 13 a 15, estou falando aqui de Paulo, né? Porque vocês ouviram qual foi no passado o meu modo de agir no judaísmo. Todos os ismos que você encontrar pela frente, pode acreditar, isso é religião, inclusive cristianismo. Cristianismo, com ismo, pode ser enquadrado numa esfera, numa entidade religiosa que simplesmente não tem nada a ver, muitas vezes, com Cristo. Aqui Paulo estava no judaísmo. O que era o judaísmo? Uma religião, por sinal, talvez uma das melhores religiões, porque ela estava embasada na lei de Deus do Velho Testamento. Ela estava embasada no Decálogo, na lei de Moisés. Você acha que uma religião dessa não era uma boa religião? Muito bem, Paulo estava lá. Vocês viram ele dizendo aqui qual foi no passado o meu modo de agir no judaísmo, como de forma violenta eu perseguia a igreja de Deus e procurava destruí-la. Olha só, uma religião boa,
baseada nos escritos do Velho Testamento, baseada na lei de Deus, mas uma pessoa religiosa nessa religião vivia perseguindo a igreja de Deus e procurava destruí-la. E na minha nação, quanto ao judaísmo, levava vantagem sobre muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Era um religioso autêntico, daquele barata de igreja, né, rato de oficina e assim por diante. Mas quando Deus, que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não fui imediatamente consultar outras pessoas, nem fui a Jerusalém, porque tinha os apóstolos lá, mas ele não foi lá, para me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas fui para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco, e assim por diante. Bom, o ponto aqui, meus irmãos, eu quero mostrar que Paulo era essa pessoa religiosa. E como uma pessoa religiosa de uma das melhores religiões do mundo, a coisa que ele fazia era destruir a igreja de Deus. Vejam como é terrível você viver uma religião. Complementando isso também, está em Atos capítulo 22, Atos 22, deixa eu ver aqui, Atos 22, 3, ele está falando ali, né, para o rei, se defendendo, quando ouviram que Paulo lhes falava em língua hebraica, fizeram mais silêncio ainda. Olha, isso aqui eu acho que era lá em Cesaré, na verdade não era ainda junto ao rei Agripa, não. Isso aqui ele estava preso em Cesaré, e quase o pessoal matava o Paulo. Paulo começou a falar em hebraico, e disse o seguinte: eu sou judeu, nasci em Tarso, da Cilícia, mas fui criado nesta cidade, a cidade de Jerusalém, a cidade do rei, tá certo? E fui instruído aos pés de Gamaliel. Você sabe quem era Gamaliel? Um dos melhores mestres da lei de Deus do Velho Testamento. Paulo foi instruído nessa lei aí, segundo o rigor da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus. Você entendeu bem direitinho isso aqui? Sendo zeloso para com quem? Para com Deus. Meus amados irmãos, a religião é uma coisa tão terrível que você pensa que está sendo zeloso por Deus e ao mesmo tempo você está destruindo a igreja de Deus. Realmente, esse mundo religioso, esse Éden paralelo, esse Éden fake da religião é um dos piores que existe, porque ele é difícil de você identificá-lo como uma coisa ruim. Geralmente é identificado como uma coisa boa. Esse é o grande problema, tá certo? Muito bem, esse era o Paulo. E eu vou dizer uma coisa para você, não só Paulo estava enrolado, mas Paulo, graças a Deus, foi salvo aqui e parou, né, de seguir essa religião. Nós temos uma experiência em Apocalipse, que é a experiência de João. Aqui é complicado entender isso aqui, porque João, em Apocalipse, ele foi chamado por Deus para receber a última revelação divina. A última revelação, né, que ficou escrito aqui na Bíblia foi através de João. E aí, só arrumar aqui minha bateria. Estão falando aqui que a bateria está baixa, mas está carregando. Louvado seja o Senhor. Então, João recebeu essa revelação divina. E acreditem se quiser, no capítulo 19, quase no final, já depois da revelação da queda da grande Babilônia, no versículo 10 diz assim: prostrei-me diante dos seus pés para adorar, diante do anjo. O anjo, porém, me disse: não faça isso. O que é isso, João? Eu sou um servo de Deus, assim como você. São você e os seus irmãos que guardam o testemunho de Jesus. Adore a Deus. Dá para entender isso aqui, irmãos? Como é que João, no final de Apocalipse, ainda quis adorar um anjo? Você entende como essa questão de anjo, como essa questão das coisas do Velho Testamento estava impregnado nos apóstolos. A tal ponto que no final da revelação divina, o apóstolo João,
e ainda quer adorar o anjo. E não só foi uma vez não, tá? Essa foi a primeira vez. Depois no capítulo 22, versículo 6, no final da Bíblia, meus irmãos, falta aqui 21 menos 8, falta o quê? 13 versículos para acabar a Bíblia. Aí João diz assim: eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E depois de ter ouvido e visto, prostrei-me diante dos pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso, João. Sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos. Falou a mesma coisa. Seus irmãos, os profetas, e como são os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Disse-me ainda: não sei as palavras, tal, continue, tal. E aí a narrativa vai concluir a palavra sagrada nos últimos 10 versículos da palavra de Deus. Pergunta a você, meu querido irmão, se o João passou por essa experiência, será que nós também não estamos passando por isso? Nós estamos adorando anjo, adorando qualquer coisa por aí, um monte de baboseira, mesmo sendo cristãos, filhos de Deus. Queria mostrar para vocês quão terrível é esse primeiro Éden fake, o Éden da religião. Bom, o tempo está correndo aí, eu não sei se a gente vai ver todos esses Édens hoje, se não der a gente termina na próxima semana. Vamos partir agora, essa parte do primeiro Éden, né? Falei aqui de João. Só lembrando, né, que o próprio João relatou no Evangelho, em João 4, né? E ele estava claro disso, Deus mostrou para ele: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então esses são os adoradores que Deus procura para adorá-lo. Isso foi escrito pelo próprio João. Vocês vejam aí como é complicado a gente se envolver com esse Éden falso da religião. Meus irmãos, essa é uma grande advertência para nós. Nós que estamos vivendo em alguma congregação, alguma igreja, algum lugar, servindo a Deus de alguma forma, nós precisamos ser bastante cuidadosos, irmãos, porque esse Éden falso da religião pode pegar a cada um de nós. Por isso, o próprio João escreveu: filhinhos, cuidado com os ídolos. É meio irônico isso, não é verdade? Meio irônico. João escreve: cuidado com os ídolos. E João, lá no final do Apocalipse, quer adorar um anjo. Vou deixar com você esse cenário, essa situação, e você possa tirar lições, né, para a sua experiência de vida. Muito bom. A segunda cidade, ou o segundo Éden falso, que eu estou chamando aqui de o Éden fake número 2, é a cidade de Enoque. Caim foi expulso, virou fugitivo, depois casou, teve lá suas mulheres e tal, e teve filhos, né? Então, o tataraneto de Caim, chamava-se Lameque, ele começou a bagunçar logo a coisa na questão do casamento, né? Porque esse mundo aqui, esse segundo mundo aqui, esse segundo Éden fake, é o mundo sistematizado. São os departamentos do mundo que nós encontramos até os dias de hoje. Por quê? O Lameque, primeira coisa, ele bagunçou a questão do casamento. Deus tinha criado um homem e uma mulher. O Lameque, nesse Éden falso, atrás de satisfazer a sua necessidade de adorar alguma coisa, ele leva a coisa para o lado do desvio do casamento. Então agora ele tem 2 mulheres, e dessas duas mulheres nasceram 3 filhos: Jabal, Jubal e Tubal-Caim. E esses filhos de Lameque, e essa cidade, né, chamada cidade de Enoque, porque Enoque era um desses descendentes aí de Caim, tá certo? Era o filho de Caim quando nasceu, e ele pôs o nome de cidade de Enoque. E ali eles desenvolveram uma cultura, uma civilização sem Deus. Eles criaram o
Éden falso número 2, onde a ênfase era o quê? A luta pela sobrevivência. O Jabal era criador de gado. O Jubal era fabricante de instrumentos musicais. E o Tubal-Caim foi o cara que foi habilidoso nos metais ali e criou armas. E criou armas para sua segurança. Meus queridos irmãos, isso significa a sistematização do mundo que até hoje funciona assim. O mundo é uma luta pela sobrevivência, tá? Então tem aqueles que cuidam da estrutura do comércio, da sobrevivência. Tá? Não estou aqui condenando isso aí, eu estou falando que tudo isso que nós estamos envoltos, nós estamos envolvidos na nossa vida, está dentro desse Éden falso, tá? A busca pela sobrevivência, a busca pelo divertimento e a busca por segurança. Esse foi o resultado de uma civilização sem Deus. Uma civilização que foi expulsa do Éden genuíno, criado por Deus, e agora os homens procuram deleite. Vocês sabem que Éden é prazer. Deus nos criou para o prazer. Mas no Éden de Deus você não precisava se preocupar com sobrevivência. No Éden de Deus você não precisava se preocupar com divertimentos. Além de Deus, Deus era a nossa alegria. Nesse Éden de Deus nós não precisávamos nos preocupar com violência, com segurança, porque Deus era a segurança do homem. Então, essa é a situação do Éden fake número 2. E interessante é que essas duas mulheres de Lameque, o nome de uma era Ada, o nome da outra era Zilá. E os nomes hebraicos, eles sempre querem dizer ou falar alguma coisa da característica das pessoas, da nação, dos homens, da época e etc. Ada significa ornamento, beleza, adornada. Será que não é isso que a sociedade procura hoje? Quantas mulheres não estão morrendo toda semana atrás de fazer lipoaspiração, estica daqui, estica dacolá, botox aqui, botox acolá? Uma luta pelo ornamento, pela beleza, pelo adorno. Isso faz parte do Éden falso número 2. Simplesmente assim, tá certo? E os homens vão atrás dessas mulheres. Essa é a grande realidade nossa. O comércio faz a propaganda dos seus produtos baseado na imagem da mulher, na imagem feminina. E assim por diante. Isso é uma coisa criada nesse Éden falso aqui, que eu estou chamando de Éden falso número 2. E a Zilá? A Zilá era sombra ou proteção. Tá? Mostrando mais uma vez que o homem tinha falta de alguma coisa. O homem tinha falta de proteção. O homem tinha falta de uma sombra. Você já imaginou que é uma sombra nesse sertãozão que a gente conhece aqui? O sertanejo sabe muito bem o que é, né? Sentar debaixo de uma jaqueira, sentar debaixo de que, bom, eu não sou do sertão, não conheço muito as árvores, né? Mas hoje tem muito o nim, né? Aquela árvore que virou praga por aí, mas que dá sombra e todo mundo gosta disso. Por quê? Aqui eles perderam a sombra divina, perderam Deus como a sua sombra. Então, meus queridos irmãos, tudo isso para a gente ponderar, para a gente considerar qual é a nossa verdadeira situação. Chegamos ao Éden fake número 3, que é a adoração à carne. Isso está baseado em Gênesis capítulo 6, onde nós vemos ali a multiplicação da iniquidade. As filhas dos homens eram formosas e até os anjos caídos desceram lá de onde eles estavam e coabitaram com as filhas dos homens, e houve uma como é que a gente se diz? Entrou na humanidade uma coisa estranha, que é a natureza angelical. E o objetivo disso tudo era, dali para frente, gerar uma população misturada com anjos caídos, para que o Filho de Deus
não pudesse nascer. Vocês entenderam? Então, essa é o principal objetivo desse Éden feito número 3. A adoração à carne, à sensualidade. Então, os anjos desceram, a terra ficou cheia de violência, né? E aí, olha, no capítulo 6, versículo 3, diz assim: então o Senhor disse, o meu espírito não agirá para sempre no ser humano. Meus queridos irmãos, que tragédia. Deus está desistindo do ser humano. Você já pensou nisso? O mundo fake número 3, o mundo da carne, é resultado da desistência de Deus do ser humano. Pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Então houve até um julgamento de Deus. Antes os homens viviam 600 anos, 700, teve gente que viveu 900 anos, mas por causa da carnalidade, da adoração à carne, a idolatria da carne, a idolatria do sexo, Deus limitou o tamanho de vida do homem. Meus queridos irmãos, trazendo para os dias de hoje, o que é que nós vemos hoje em nossa sociedade? Não é verdade? As pessoas só pensam nisso. Sensualidade, sexo, a pornografia. A pornografia tem assolado nossas igrejas. Pastores, ministros, têm se envolvido com idolatria. Quem dirá, né? Nossos queridos irmãozinhos que não têm muita responsabilidade, não têm muita obrigação no culto, no serviço, na igreja. O que é que eles estão fazendo na sua vida isolada, no seu quarto, no seu smartphone, no seu computador? Pornografia. Pornografia tem destruído os nossos jovens, tem destruído inclusive pastores, tem sido uma chaga no meio da humanidade. Um Éden falso, um Deus falso, o Deus do sexo. Se esse é o seu caso, pare para pensar nessa noite, tá? O homem é carnal. Mas graças a Deus que Cristo veio. Paulo fala em Gálatas 5, 16 a 21, que há realmente uma luta da carne contra o espírito e do espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Mas Paulo dá um caminho para nós: andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. O sexo ilícito, o sexo fora do casamento, é concupiscência da carne, é um Deus falso, é idolatria. E só tem um caminho para nós, irmãos: exercitar o nosso espírito. Por isso, no versículo lá embaixo, se não me engano, 24, 5, 24, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Essa é a grande saída para nós: andar no Espírito. Se vivemos, ou seja, se Deus já nos fez vivos, nós estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados, mas agora Deus nos deu vida. Se Deus já nos deu vida, irmão, nós já temos vida, nós já temos Espírito. Use o seu Espírito, exercite o seu Espírito. Como está o seu tempo de oração? Você tem se ajoelhado diante de Deus? Você tem orado? Tem se ajoelhado diante de Deus? Quanto tempo você gasta na presença de Deus por dia? Você já pensou nisso? A falta disso, irmão, a falta de oração, tem sido a tragédia das igrejas hoje, a tragédia do povo de Deus. Falta de oração, falta de tempo na presença de Deus. Oração, palavra, oração, uma coisa leva a outra. Quanto mais você ora, mais Deus te mostra a palavra. Quanto mais você vai na palavra, mais Deus te leva para orar de novo. Que maravilha, meus irmãos. Esse é o Éden verdadeiro: andar no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Esse é o Éden fake número 3, a adoração à carne. E por fim, o Éden fake número 4, estamos terminando nossa live de hoje. O Éden fake número 4, nós falamos bastante domingo passado na nossa mensagem em Fortaleza, que é a Torre de Babel. A Torre de Babel é o topo, na verdade é uma torre alta, chegou no topo,
da invenção humana, principalmente da idolatria do ego. E para falar a verdade, esse é o pior tipo de idolatria que existe. Os homens que resolveram fazer uma torre para tornar célebre o seu nome. Simples assim. A Torre de Babel é uma exaltação ao ego humano, exaltação à capacidade humana, exaltação à inteligência humana, exaltação aos engenheiros da época, não é verdade? Torre de Babel. Deus, você está pensando que vai inundar de novo a terra e matar a gente afogada de novo? Não vai não, porque nós somos inteligentes. Nós vamos criar uma torre e nós vamos chegar aí no céu onde você está. Você está entendendo que a Torre de Babel é uma religião? É um esforço humano para chegar no céu? Chegaremos aí, chegaremos no céu. Éden fake número 4. Queridos irmãos, não é sem razão que o Senhor Jesus falou: se vocês quiserem seguir após mim, todo dia, tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não é sem razão. Ele sabia muito bem qual é o nosso maior ídolo. O seu maior ídolo é aquele que você enxerga no espelho todo dia. Você está escovando os dentes, você, minha querida irmã, minha querida amiga que está ali se maquiando, ajeitando, pozinho para cá, para lá, aquilo ali que você está olhando, aquilo ali é o seu maior ídolo, é o seu grande Deus, você mesmo. Não é sério isso aqui, irmãos? O homem abandonou a Deus. O homem abandonou o Éden celestial. Você sabia que na Bíblia, em Ezequiel 28, tem uma expressão que fala o Éden de Deus, e que Satanás estava lá, que toda essa história, esse conceito de idolatria começou lá no céu, com Satanás. Foi no Éden de Deus. Então há uma discussão muito grande se esse Éden aí é uma figura, se ele existia mesmo, ou era o Éden físico lá, que Deus criou e colocou Adão. Os teólogos discutem isso aí, mas uma coisa é certa: Lúcifer estava na presença de Deus e elevou-se o seu coração. Eu subirei às mais altas nuvens e serei igual a Deus. Eu subirei ao céu, Isaías 14, e serei semelhante ao Altíssimo. Eu. O seu primeiro ídolo é você. O segundo ídolo é você mesmo. E o terceiro ídolo é você de novo. Certo? Só para reforçar esse encargo. Mas hoje de manhã, estava orando ao Senhor, por incrível que pareça, o Senhor me deu um versículo interessante. Estava dentro desse encargo. Hebreus capítulo 1. Estamos encerrando então a nossa live com esse versículo. Hebreus capítulo 1. Versículo 5 diz: pois a qual dos anjos Deus em algum momento disse: você é meu filho, hoje eu gerei você? A nenhum anjo Deus falou isso. E outra vez: eu lhe serei pai e ele me será filho. Algum anjo Deus falou isso? Não. Sabe por quê? Porque só tinha um que era filho. E esse foi o problema de Lúcifer. Ele quis ser igual ao Filho de Deus. Ele que era uma criatura, ele queria ser igual ao Criador, principalmente na figura do Filho de Deus, do segundo da Trindade. O versículo 6 diz o seguinte: novamente, ao introduzir o primogênito, porque nós somos irmãos do Senhor Jesus nesse aspecto, ao introduzir o primogênito, você está entendendo que aqui a ênfase é o Filho de Deus como uma criatura? E Lúcifer, que era uma criatura, ele queria ser igual ou maior do que o Filho de Deus. Mas aqui estava escrito o seguinte: Deus teria dito: e todos os anjos de Deus o adorem. Todos têm que adorar o Filho. Essa determinação de Deus gerou o pecado no coração de Lúcifer. Entendeu?
Essa é a raiz do problema, essa é a raiz de toda essa questão. E esse conceito, e isso que estava no coração de Lúcifer, foi parar no paraíso lá de Adão e causou toda aquela tragédia. Aí foi o que nós vimos hoje. Falsos Édens foram sendo criados. E cada dia que passa, quem sabe eu e você criamos mais um Éden falso para nós. Cada um deve identificar qual é o seu Éden falso, qual é o seu Éden paralelo. Tá? Ao identificar, corra aos pés do Senhor, se ajoelhe, se dobre, adore a Deus. Adore a Deus, João, não vá adorar o anjo. Na verdade, todos os anjos devem adorar a Deus, devem adorar o Filho de Deus. Esse é o sentido da nossa vida, irmãos. Adorar a Deus, adorar o Filho de Deus. E eu volto então a 1 de João, capítulo 5, porque eu só li o versículo 21 para vocês. Mas olha só, 1 de João, capítulo 5, tem tudo a ver com essa questão que eu estou falando do Senhor Jesus. Capítulo 5, versículo 20. Também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro. Não é falso. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Por isso, vem o versículo 21, filhinhos, cuidado com os ídolos. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Vocês estão vendo que esse versículo 21 tem tudo a ver com o versículo 20? Eu, pelo menos, antigamente, eu nunca tinha feito essa ligação aqui. Mas nessa hora que nós paramos para pensar, para ruminar a palavra de Deus, essa questão da idolatria, vejam como tem sentido o que João está falando aqui no 20 e no 21. Só existe uma pessoa, objeto de nossa adoração, o Filho de Deus, Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro, o resto é falso. Esse é o verdadeiro Éden. Na verdade, o Filho de Deus hoje para nós é o verdadeiro Éden. Qualquer coisa que a gente procure fora disso aí, fora do Filho de Deus, fora de Cristo como a centralidade de todas as coisas, torna-se em nossa experiência uma idolatria, torna-se em nossa experiência a volta a um Éden falso. Que Deus tenha misericórdia de nós, meus queridos irmãos, nessa noite. Que Deus olhe para nós com muita misericórdia. Eu tenho desfrutado muito de Efésios, esse capítulo 2. Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida e pela graça somos salvos. Deus teve misericórdia. Deus nos amou. Deus é cheio de graça para nós. Jesus Cristo, o verdadeiro. É Ele que traz a graça de Deus para nós. Amém, meus queridos irmãos? Vamos encerrar nossa live nessa noite. Graças a Deus, cobrimos todos os pontos aqui. Para a semana, vamos ver o que é que Deus tem para nós. Amém? Estamos aqui na nossa live, Mesa no Deserto, sempre trazendo, toda quarta-feira, alguma comidinha de Deus para nós. Que Ele abra nossos olhos, irmãos. Como está a nossa vida? Em que ambiente você está vivendo? Em que Éden você está vivendo? Vamos orar mais? Vamos ler mais a palavra de Deus? Vamos ter mais comunhão na palavra de Deus? Vamos servir a Deus com alegria? Vamos servir a Deus no Espírito? Esse é o caminho, irmãos, para a gente fugir da idolatria. Amém? Vamos orar? Amado Senhor, obrigado por sua palavra, obrigado pela comidinha dessa noite. Ó Senhor, essa advertência que o Senhor tem dado para nós, ter cuidado com os ídolos, mostrando que o Senhor, o Filho de Deus, é o nosso verdadeiro Deus. Ele é o verdadeiro, o resto é falso, Senhor. Ó Senhor, guarda o nosso coração de seguirmos atrás outros deuses, de seguirmos outros ídolos. Senhor, guarda o coração do teu povo.
Guarda-nos disso, Senhor. Guarda-nos da religião. Guarda-nos do mundo. Guarda-nos da carne. Guarda-nos do ego, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Oramos por cada um que esteve conosco nessa noite. Por aqueles que ainda verão essa live num outro momento. Abençoa, Senhor, e que as tuas palavras sejam para nós espírito, vida e alimento para todos nós. Em nome do Filho amado de Deus Pai. Amém. Jesus é o Senhor. Se Deus permitir, meus queridos irmãos, nós estaremos na próxima quarta-feira aqui com vocês, trazendo mais uma live, Mesa no Deserto. Se Deus permitir, estaremos juntos na próxima quarta. Jesus é o Senhor. Deus abençoe a todos.